está havendo uma maré vermelha, né? Ele volta como uma coisa gigante, Renata. Né? Você não tem essa coisa de, mas veja, a maioria dos Estados Unidos não queria, não. Dessa vez quis. Dessa vez quis. O mundo, uma ameaça. O Trump volta super poderoso. Super poderoso. O retorno de um negacionista à Casa Branca. Então é isso, lamente bastante por aí se você não gostou, acho que você também não gostou da vitória do Trump, eu não gostei. Alô, pessoal do campo progressista, não bastasse as eleições municipais desse ano, hein? Tem um recado que o Trump está passando para o Lula e que o Lula tem que entender. O Josias lembrou da frase do James Carville sobre a economia estúpido. Trump venceu. Told me that God spared my life for a reason. Que alívio, né? Podia ter sido assim em 2022. Mas, como o próprio Bolsonaro postou ontem à noite com a vitória do Laranjão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele tá certo. A onda conservadora veio pra ficar e a mídia, não só aqui, mas no mundo inteiro, tá em desespero. Lá, as pesquisas são fajutas, igual aqui. Mostravam a Kamala Harris sutilmente à frente do Trump. Mas a verdade é que a onda vermelha, porque lá o Trump é vermelho, foi avassaladora. E o Jorge Pontual falou sobre isso. Viam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular, e isso não está acontecendo. Está havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então ficou claro que houve um erro das pesquisas que subestimaram os eleitores do Trump, que nem fizeram em 2016 e 2020. Em 2016, a Hillary Clinton era a favorita e o Donald Trump ganhou. Em 2020, o Biden era favorito e o Donald Trump perdeu por pouco. Não foi fácil para o Biden. Então, agora, mais uma vez, subestimaram os eleitores republicanos. Agora, o que vai acontecer? Uma situação parecida com de outros países que votaram, que tiveram eleição esse ano, e que houve uma reação contra os governos. Os partidos dos governos estabelecidos perderam. Isso aconteceu no Reino Unido, aconteceu no Japão, aconteceu na França. Uma reação por causa da pós-pandemia. A primeira onda conservadora foi Trump nos Estados Unidos em 2016, Macri na Argentina e o Bolsonaro aqui. A esquerda entrou em pânico, fez tudo o que podia e não podia para vencer, comprou todo mundo que podia e não podia para vencer e venceram. Mas venceram achando que isso era um soluço ocasional, que ia voltar tudo ao normal assim que eles vencessem na base do dinheiro. A esquerda precisou vencer na marra e comprar todo mundo, a desgraça econômica atingiu todos esses países. Tanto os Estados Unidos, a Argentina, e a gente tá passando por isso agora aqui, com Lula. O povo se voltou para a liberdade e está trazendo de volta esses presidentes que pregam a liberdade e que trazem melhora econômica para o povo. E os jornalistas sabem disso. Não é à toa que eles estão em desespero. Da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. E talvez a dimensão de um governo no futuro, né? E talvez com mais implicações, desculpa, não queria sim, de mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo, para essa onda de conservadorismo que está varrendo o mundo, certamente uma sinalização fortíssima. Não se controla um povo que não quer ser controlado. Mais musculatura do que em seu primeiro mandato. Por quê? Porque Trump não só fez ali um número robusto de delegados, como, ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Em 2016, aconteceu essa coisa que costuma dar nó em quem raciocina de olho no nosso sistema democrático. Nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha leva. Hillary Clinton fez mais votos populares, mas teve menos delegados. Trump jogou um mapa da guerra, mas, digamos, estratégico. Ele mirou estados com delegados, um número de delegados importantes. E é essa soma que dá a vitória. Dessa vez, ele fez barba, cabelo e bigode. Além da vitória popular, o que obviamente dá ao mandato dele um outro status, né? Você não tem essa coisa de, mas veja, a maioria dos Estados Unidos não queria, não. Dessa vez quis. Além dessa maioridade
no mandato popular, no voto popular, Donald Trump fez um arrastão. Já já o Ricardinho vai trazer os números. Ele deve ter a maioria na Câmara, isso ainda está sendo fechado, me alertou uma colega. Ele vai ter, já fez a maioria no Senado. Então você vai ter um Capitólio, um Congresso americano republicano. E ele já montou no primeiro mandato uma Suprema Corte de maioria conservadora. O placar lá é 6-3. Isso, me disse um conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva, dá a Trump uma margem de manobra muito maior para implementar as suas ações do que no primeiro mandato. Por quê? Ainda que para algumas propostas mais polêmicas, também o Capitólio, o Congresso americano, exija a maioria absoluta, ou seja, não basta ter apenas metade dos votos mais um, você precisa ter um quórum qualificado, um quórum mais amplo para passar, o sistema de freios e contrapesos chega bem mais ameno, bem mais fragilizado para esse novo Donald Trump. Agora, olha esse vídeo como eles falam do Trump com uma cara de nojo. Numa democracia, o último privilégio concedido ao cidadão é o poder de escolher o seu próprio caminho para o inferno, né? E ao optar pelo Donald Trump, o eleitorado americano transformou a Casa Branca numa gigantesca metáfora para a decadência da democracia dos Estados Unidos. E, de quebra, forçou o mundo a conviver com o diabo, por pelo menos mais 4 anos, né? Então, há 5 meses, nós estávamos noticiando aqui, o Trump se tornou o primeiro ex-presidente americano com o título de criminoso no currículo. O Tribunal Criminal de Manhattan condenou o Trump por falsificar registros contábeis para encobrir os pagamentos a uma atriz pornô. E essa é a menor das encrencas judiciais que assediam o Trump, né? E ele deu de ombros. Quando essa sentença foi proferida, ele deu de ombros. Ele disse naquela ocasião, isso tem 5 meses. O verdadeiro veredito vai sair das urnas em 5 de novembro. O povo vai dar o veredito. E o povo deu o veredito ao Trump. E ele não obteve apenas o aval do eleitor. A despeito dessa coleção de processos, ainda pendentes de julgamento, ele volta ao poder com maioria no Congresso, uma Suprema Corte de viés conservador. É como se a insensatez recebesse um salvo-conduto para radicalizar uma agenda em que se misturam ali uma fuligem antiambiental, um isolacionismo econômico com detritos morais, coisas como uma misoginia, xenofobia, tudo isso está concentrado nesse melado que compõe o trumpismo, né? Teve também jornalista choramingando por causa que o Trump não se curva às loucuras climáticas que impõe por aí. Do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, né, a maioria republicana trumpista na Câmara e no Senado, em se confirmando esse desenho, é algo ainda mais preocupante, com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. É o combo perfeito do retrocesso. Teve jornalista lamentando que os Estados Unidos têm uma democracia. Tá? O papel do jornalista não é gostar da notícia que está dando, é noticiar. Então está aqui a notícia, sem nenhuma tentação por mudar de qualquer forma essa informação, porque essa informação está muito bem caracterizada lá nos Estados Unidos por um processo de eleição que foi uma eleição soberana, né? A despeito de a vontade do eleitor ter sido essa que sai das urnas agora, tá? Então é isso, lamente bastante por aí se você não gostou, acho que você também não gostou da vitória do Trump, eu não gostei, acho que nós vamos enfrentar um período de muita dificuldade aqui. O nosso presidente fez uma aposta em Kamala Harris, talvez não devesse ter feito, né? Declarar o seu apoio a um jornal francês na semana passada, assim em cima do laço, eu acho que vai haver dificuldades aí. E, enquanto isso, os bolsonaristas já começam a comemorar. Alguns muito enfaticamente. Bolsonaro, por exemplo, fez uma tuitada gigantesca. Obviamente não foi ele que escreveu, porque o texto está correto, tanto no idioma inglês, que foi a primeira postagem, quanto no português, o que não é afeito
ao nosso ex-presidente da República, que todo mundo sabe que não é um amigo das letras, né? Chega de reclamar da vida, porque, afinal de contas, o problema é do eleitor americano, é nosso também, esse problema. Ele vai ter consequência por aqui e nós vamos arcar com isso. Alô, pessoal do campo progressista, não bastasse as eleições municipais desse ano, hein? Vem aí 2026 e daqui até lá um longo caminho institucional aí de reafirmação da vitalidade das nossas instituições, porque não vai ser fácil, hein? Com Trump na presidência dos Estados Unidos de volta, com todo o poder que ele amealhou, com o Senado americano de maioria escrachada, republicana, a Câmara dos Deputados dominada, né? É o que temos para o dia. Fazer o quê, meu filho? Tocar a vida. Vamos tocar a vida, então? Teve jornalista também tentando enxergar o que está acontecendo e ele até viu um pouquinho de luz no fim do túnel, que o problema é a economia. A inflação interfere nas eleições. E isso ficou muito claro ontem. Tem um recado que o Trump está passando para o Lula e que o Lula tem que entender. O Josias lembrou da frase do James Carville sobre a economia estúpido. E o desespero dele é que o Lula está indo exatamente para o mesmo caminho. Hoje em dia não é mais só a economia no tempo da internet, é a economia e a comunicação. Por quê? Porque disse o Trump, por exemplo, a frase que ele usou muito nessa campanha, inclusive nesse discurso, foi: vocês estão melhores agora do que antes? O Biden tem uma boa administração da economia, uma boa gestão da economia, assim como o Lula aqui. Mas ele não conseguiu comunicar essa gestão. Assim como o Lula não está conseguindo comunicar essa gestão da economia, essa boa gestão da economia aqui. A impressão geral é de que a economia está mal, quando todos os índices são bons. E se o Lula não cuidar disso, de passar para a opinião pública a impressão de que as pessoas estão agora melhores do que antes, se não pegar esse recado das urnas nos Estados Unidos, ele corre sério risco aqui em 2026. Esse é que eu acho que é o principal recado para o Brasil dessas eleições americanas. É a economia e a comunicação estúpida. Percebeu que ele fala que os dados econômicos são bons, mas é que o povo não percebe? É lógico que não percebe, são dados falsos. Quem que vai acreditar que tá tudo bem, sendo que você chega no mercado e paga R$20 no quilo do frango? A economia de verdade é sentida no mercado. Estúpido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que puder, porque amanhã tem a parte gringa desse chororô todo que tá tão boa quanto a brasileira. Não pode ser pior. O Caio, você não...